Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Excelentíssimas senhoras ministras Rosa Weber e ministra Carmen Lúcia. Excelentíssimos senhores ministros, senhores advogados, senhoras advogadas, servidores e servidoras. O recurso extraordinário em julgamento é o leading case do tema 1031, de repercussão geral, que leva à definição do Estatuto Jurídico Constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional. O caso concreto origina-se de uma ação de reintegração de posse, ajuizada pela Fundação de Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente, cuja sigla Fátima, move contra indígenas da etnia Xoclen, também contra a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e a União. No bojo desta peça, a Fátima alega ser legítima possuidora de área situada na Reserva Biológica de Sassafrás, estado de Santa Catarina, que foi administrativamente declarada como de tradicional ocupação indígena mediante a portaria do Ministério da Justiça. No caso concreto, senhoras ministras, senhores ministros, senhor presidente, está circunscrito o caso a saber se os índios teriam promovido indevida turbação da posse da Fátima na área de reserva biológica ou se, por outro lado, a posse da Fátima seria ilegítima porque incidente sobre área de tradicional ocupação indígena. O desligue da causa, pois, requer a elucidação de alguns pressupostos, além de uma importante questão suscitada como tema de repercussão geral. Porque convém definir-se se a proteção jurídico-constitucional das terras indígenas se inicia apenas a partir da demarcação da área ou, de outro modo, se antecede a conclusão do processo administrativo demarcatório. Porque o desfecho da causa exige ainda o exame de eventual adequação da tese do marco temporal. E porque cumpre data vênia incursionar na possibilidade de ocupação indígena em áreas de proteção ambiental, conciliando valores constitucionais aparentemente contrapostos. Vejamos, senhoras ministras, senhores ministros, um a um. Primeiro, a Assembleia Nacional Constituinte registrou a importância do reconhecimento de que os índios foram os primeiros ocupantes do Brasil. Pelo Tratado de Tordesilhas, repartiram-se terras além-mar. E acrescento, as capitanias hereditárias, tais como as demarcadas pela coroa portuguesa, também representaram um esbulho de terras indígenas e há registros de que os índios se opuseram e resistiram ao estabelecimento de alguns donatários. Senhores ministros, senhoras ministras, o Brasil não foi descoberto, o Brasil não tem 521 anos. Não se pode invisibilizar os nossos ancestrais que nos legaram este país. Como escreveu Darcy Ribeiro, os indígenas representam uma importante matriz étnica do povo brasileiro, assim como, acrescento, os europeus, afrodescendentes e asiáticos que hoje se encontram em todo o território nacional. Baseando-se nesse marco teórico que o Constituinte deu continuidade à tradição das constituições republicanas anteriores para assegurar aos índios o direito à terra, é que a nossa Constituição Federal, no caput do artigo 231, reconheceu direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Adotou-se o Instituto do Indigenato, cuja origem radica-se nas ordenações portuguesas, pelo qual os índios
seriam e são senhores naturais de suas terras e titulares da posse sobre elas. As comunidades indígenas guardam relação própria com a terra, dotada de ancestralidade e de preservação de seu peculiar modo de ser, inerentes à sua sobrevivência física e cultural. É diretamente da terra que os índios extraem sua sobrevivência alimentar e, a partir dela, preservam suas tradições culturais intergeracionais. A terra, para os índios, é sagrada e assume uma relevância identitária. Em uma perspectiva dialógica, isto é, de intercâmbio entre tribunais distintos, cumpre apontar que a Corte Interamericana já afirmou a existência de um direito à propriedade coletiva e ancestral das comunidades indígenas sobre a gleba. No julgamento do caso, a comunidade indígena Chacmó-Cazec versus Estado do Paraguai, entendeu-se ali que a não preservação do território tradicional indígena afetava a identidade cultural dos membros daquela comunidade. A Constituição brasileira, ao contrário de outras constituições, não assegura aos índios a propriedade dessas terras, mas reconhece a posse permanente e usufruto das riquezas correlatas. E aqui temos um aspecto essencial: a fruição dos direitos dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam não depende da prévia demarcação das glebas. A medida demarcatória apenas atribui segurança jurídica, ou seja, esclarece e facilita a reivindicação dessas terras, na eventualidade de conflito possessório. De toda sorte, a demarcação é de índole declaratória, não constitutiva, portanto. Demarcar uma terra indígena equivale a reconhecer um status pré-existente, vale dizer, consiste em atestar a ocupação dos índios como circunstância anterior à demarcação. Mesmo assim, no presente caso, temos uma demarcação praticamente perfectibilizada. E o devido processo administrativo de demarcação está disciplinado no Decreto 1775, de 96, que previu um longo processo deflagrado por iniciativa da FUNAI. No seu curso, a primeira etapa é responsável pela elaboração de estudos antropológicos, ambientais, jurídicos, cartográficos, entre outros. Naturalmente, os índios são ouvidos, assim como as fazendas públicas, sendo possível a produção de provas. Concluída esta fase, o feito é remetido para o Ministério Público, para o Ministério da Justiça, que, aprovando o procedimento de identificação, expede portaria declarando os limites da terra indígena e determinando a sua demarcação. Por fim, coroando o processo descrito, o presidente da República, mediante decreto, homologa a demarcação. Este é o devido processo administrativo. Após a publicação do decreto, a FUNAI providencia, então, o registro no cartório imobiliário e na Secretaria do Patrimônio da União, a SPU. Percebe-se que, praticamente, todas as etapas mencionadas foram concluídas, exceto a homologação presidencial. Os estudos da FUNAI foram favoráveis ao pleito da etnia Xoklen. As terras disputadas foram administrativamente reconhecidas como de ocupação tradicional, na forma da Portaria 1128 de 2003, do Ministério da Justiça. Trata-se de um detalhe de todo relevante para o caso, sobre o qual nos debruçamos no julgamento de hoje, porque milita em favor dos atos administrativos que gozam da presunção de legitimidade. Seja como for, devo repetir, o dever jurídico estatal da proteção das terras indígenas não se inicia após a demarcação da área indígena. Antes mesmo de concluída a demarcação e durante todo o processo demarcatório, o Estado haverá de assegurar aos indígenas a proteção integral em relação às terras que ocupam, com observância dos direitos constitucionalmente assegurados. Aliás, o processo demarcatório
deve transcorrer dentro de um prazo razoável e nos termos do artigo 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, de 5 de outubro de 93, todas as terras indígenas já deveriam estar demarcadas no Brasil. Há, portanto, uma mora do Estado nesse sentido. E essa demora na regularização das terras indígenas, bem como a falta de proteção da comunidade durante a tramitação do processo, pode configurar violação de direitos humanos. No caso do povo indígena Chucuru versus Estado brasileiro, a Corte Interamericana de Direitos Humanos reconheceu a violação do direito à propriedade coletiva do povo indígena em razão da demora de mais de 16 anos no processo administrativo de reconhecimento, titulação, demarcação e delimitação de suas terras e territórios ancestrais na cidade de Pesqueira, estado de Pernambuco. Passemos para o item 2. No que concerne à adequação da exigência do marco temporal, é preciso contextualizar o tema. Quando promulgada a Constituição de 88, nos átrios da Assembleia Nacional Constituinte, a palavra foi franqueada ao cacique Raoni, que registrou, abro aspas, meu povo está morrendo nas mãos do seu povo. A vida de vocês não é boa para nós índios. Nós temos direito à terra, direito à mata. Nós fomos criados dentro do mato. Nós não queremos a casa de vocês. Eu não quero a casa de madeira nem a terra ruim. Fecho aspas. Esse precioso relato demonstra a importância de garantir, com segurança jurídica, a correta identificação das terras indígenas. O estado de incerteza quanto a esse aspecto já foi responsável pelo derramamento de sangue, suor e lágrimas. Esse egrégio Supremo Tribunal Federal tem desempenhado uma relevante função em identificar terras indígenas, inspirado em 2 valores constitucionais. O primeiro, o da segurança jurídica. O segundo, a da proteção aos interesses legítimos dos indígenas. Por sua vez, a jurisprudência dessa Suprema Corte tem afirmado que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, para que se qualifiquem como tais, dependem da conjugação de 2 requisitos. Um deles, serem terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as glebas por eles habitadas, na data da promulgação da Constituição. Este foi o marco temporal posto. O segundo, desde que haja uma relação dos índios com essas terras, critério este complementar da tradicionalidade, reafirmado em data recente, no julgamento do mandado de segurança 34.250, agravo regimental, em que foi relator o eminente ministro Celso de Mello, julgado em 5 de outubro de 2020. O Supremo Tribunal Federal chegou a editar uma súmula favorável ao marco temporal. Consta do verbete 650, abro aspas, os incisos 1 e 11 do artigo 20 da Constituição Federal não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupados por indígenas em passado remoto. Fecho aspas. O marco temporal, portanto, foi exigido, por exemplo, na PEC 3.388, em que foi relator o eminente ministro Carlos Aires Brito, e no recurso em mandado de segurança 29.542, em que foi relatora a eminente relatora ministra Carmen Lúcia. Também se extrai essa exigência do recurso em mandado de segurança 29.087, em que foi relator o eminente ministro Ricardo Lewandowski. Porém, como lembrava o eminente ministro Carlos Aires Brito, não se desconhece que, em alguns casos, os índios não estavam na posse da terra em razão do chamado renitente esbulho. Em outras palavras, e aqui ressalto a importância de usar uma linguagem permeável a todo o povo brasileiro, na medida em que, como diria
Haberley, somos todos intérpretes e destinatários da Constituição. Muitos índios não estavam na posse das suas terras, exatamente porque haviam sido delas expulsos em disputas possessórias e conflitos agrários. Nesses casos, não haveria mesmo como exigir a ideia do marco temporal. Nem seria data vênia justo exigir o contato físico com a terra daqueles que foram removidos por invasores e lutaram aos seus modos para reconquistá-la. Em momento contemporâneo, a edição da Constituição de outubro de 88. Então, este procurador-geral manifesta concordância com o afastamento do marco temporal, quando se verifica de maneira evidente que já houver apossamento ilícito das terras dos índios. É preciso que se diga com clareza: haverá casos em que, mesmo não havendo posse por parte dos índios em 5 de outubro de 88, a terra poderá ser considerada como tradicionalmente ocupada por eles. Em comunicado de imprensa divulgado recentemente, no dia 23 de agosto de 2021, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos reafirmou que a aplicação da tese do marco temporal contradiz as normas internacionais interamericanas de direitos humanos, em particular a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e a Declaração Americana sobre o Direito dos Povos Indígenas, porque não leva em consideração os casos em que os povos indígenas foram deslocados à força de seus territórios, muitas vezes com violência, razão pela qual não estariam ocupando seus territórios em 88. Daí a importância de se admitir o renitente esbulho como exceção ao marco temporal, como tem feito este egrégio Supremo Tribunal em jurisprudência que há de ser mantida. Quem logrou obter terra indígena antes de 5 de outubro de 88 não a recebeu do Constituinte, é bom que frisar nesta oportunidade. A ordem jurídica constitucional antecedente também assegurava a posse dos índios sobre suas terras, à semelhança da Constituição anterior, da Carta anterior. Da mesma forma, o Constituinte não deu aos indígenas um salvo-conduto para ocupar sucessivamente qualquer terra no Brasil, sobretudo as que jamais ocuparam ou de ocupação indígena remotíssima, suplantada pelo processo histórico. Senhoras ministras, senhores ministros, essa egrégia Suprema Corte já foi chamada a decidir se uma terra ocupada por índios até o ano de 1953 ainda poderia ser considerada como tradicionalmente ocupada pelos índios. A Corte respondeu, no caso, negativamente. Foi o julgamento do ARI 803.462, no agravo do Mato Grosso do Sul. Todas essas balizas, portanto, buscaram conferir segurança jurídica, ou seja, permitiram que fossem proferidas decisões assertivas e seguras para todos os envolvidos, assegurando-se a previsibilidade que é inerente ao Estado de Direito. A eminente ministra e professora Carmen Lúcia Antunes Rocha, que coordenou uma das mais representativas obras acadêmicas a respeito do tema, intitulada Constituição e Segurança Jurídica, Estudos em homenagem a José Paulo Sepúlveda Pertence, doutrina, abro aspas, segurança jurídica é o direito da pessoa à estabilidade em suas relações jurídicas. Este direito articula-se com a garantia da tranquilidade jurídica que as pessoas querem ter, com a sua certeza de que as relações jurídicas não podem ser alteradas, numa imprevisibilidade que as deixe instáveis e inseguras quanto ao seu futuro, quanto ao seu presente e até mesmo quanto ao passado. Fecho aspas. A verificação da posse e de eventual ocorrência de esbulho há de ser considerada em cada caso concreto. Repito, entende esse modesto procurador-geral que em cada caso concreto há de ser verificada a ocorrência do esbulho.
Somente à vista dos documentos, laudos antropológicos e demais elementos de prova, será possível afirmar de maneira segura se uma dada terra foi ocupada tradicionalmente pelos índios ou não. Por último, o terceiro item que destaquei é que a proteção das áreas indígenas é compatível com a proteção ambiental, como, inclusive, já foi afirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da PEC 3.388, o conhecido caso denominado Raposa Serra do Sol. A Corte destacou que há compatibilidade entre meio ambiente e terras indígenas, ainda que estas envolvam áreas de conservação e preservação ambiental. Efetivamente, a preservação do meio ambiente faz parte da tradição indígena, que guarda relação diferenciada com suas terras e recursos naturais. Há, portanto, convergência entre proteção indígena e proteção ambiental, motivo pelo qual a circunstância de a área disputada situar-se na reserva biológica de Sassafrás, no estado de Santa Catarina, não obstaculiza a data vênia a ocupação tradicional da etnia Xoklen. Em face do exposto, o Procurador-Geral da República se manifesta pelo provimento do recurso extraordinário para que seja assegurada a posse da etnia Xoklen sobre a área objeto da disputa, propondo a fixação da seguinte tese de repercussão geral. O artigo 231 do texto constitucional impõe o dever estatal de proteção dos direitos das comunidades indígenas antes mesmo da conclusão do processo demarcatório, dada a sua natureza declaratória. Por motivos de segurança jurídica, a identificação e delimitação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios há de ser feita no caso concreto, com a regra do tempus regit actum, aplicando-se a cada caso a norma constitucional vigente ao seu tempo. Agradeço, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhores advogados, senhoras advogadas, senhoras servidoras, senhores servidores, pela oportunidade de manifestar sobre um tema tão relevante para os nossos brasileiros nativos, naturais e também para todos os brasileiros que produzem para que esse país seja o celeiro do mundo. Muito obrigado a todos e a todas.